Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Só um pequeno esclarecimento a respeito do som dos vídeos, que algumas pessoas, poucas pessoas, né, que eu vejo, que falam que o som está baixo. Muitas pessoas querem assistir os vídeos do YouTube trabalhando num local de barulho, né, e querem aumentar o volume e tal, e o som é baixo. Eu peço desculpas, mas por enquanto eu não posso mudar isso porque eu só tenho condições de usar esse microfone do celular. Eu ainda não tenho condições de comprar o microfone, ainda temos tudo que eu ganho, o pouquinho que eu ganho, eu uso para as despesas de casa, né? Eu estou desempregado, a minha esposa ela está trabalhando com confeitaria, então a gente está meio que poucas verbas. O que a gente tem é para sustentar a família, não é? Os filhos, temos 2 filhos pequenos, né? Então fica meio difícil reservar um dinheiro para comprar essas coisas. Mas com fé em Deus, muito em breve, eu pretendo mesmo comprar um microfone, pelo menos um microfone para ter um som melhor, tá? Mas é só para ter um pequeno esclarecimento, tá? Bom, mas vamos ao assunto do vídeo. Bom, o assunto do vídeo é sobre as pedras falarão. O que significa isso? Vamos ler aqui em Lucas capítulo 19, vamos ver do versículo 39 até o 40. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão e falaram: Mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus respondeu: Digo-vos, se esses se calarem, clamarão as pedras. Ou seja, em outras Bíblias, né, falam as pedras vão falar. Mas o que significa essa passagem? Muitas pessoas os fariseus, não queriam que os discípulos falassem a verdade, pregassem o evangelho para a multidão, para o povo, falar a verdade para o povo, a verdade do evangelho, a boa nova. Então eles ficavam preocupados, né? Os fariseus viviam perseguindo Jesus porque estavam preocupados em perder a sua mamata, perder o seu espaço, ficavam com inveja de Jesus. Então, entre outras coisas, então viviam falando, cala a boca dos seus discípulos, parem de eles falarem besteira, não sei o quê. Aí Jesus responde: se eles se calarem, se calar a voz dos profetas, as pedras vão falar. O que significa isso? Que a palavra de Deus não tem como você parar, tá? Se você não consegue falar aqui, ela vai se cumprir de uma outra forma, ok? É inevitável. Hoje vivemos num mundo de censura, cada vez maior. Hoje, muitos canais no YouTube, aqui na internet, vamos falar na internet, mas também na nossa vida, nós estamos censurados todos os dias. E vou dizer como. Primeiramente na internet, não podemos falar nada na internet, cada vez mais censura, e muito em breve será censura total. Não poder falar nem mesmo, talvez, nem o nome de Jesus, ok? Porque os cristãos, o cristianismo está sendo cada vez mais virando um sinônimo de algo ruim. Eles querem fazer com que as pessoas não gostem dos cristãos. Tá dizendo que todos os cristãos são ignorantes, são isso, são aquilo. Então é um processo aí de destruição do cristianismo. Está a passos largos. E bloqueando tudo que se fala de cristianismo, de conservadorismo, de tradicionalismo. Isso também acontece na igreja. Você não consegue mais ter liberdade de falar certas coisas com seu padre, com seu bispo, dependendo dele, dependendo do bispo. Tem muitos bispos bons, muitos padres bons, mas você não pode falar certas coisas, que você já é repreendido, você já encara que você já está num pecado mortal por falar certas coisas, por duvidar de certas coisas. Então, a censura está na igreja, está nos meios de comunicação, está na sua própria casa, com seus familiares. Você tenta falar com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, seus parentes, seus irmãos e assim por diante, mas muitos não acreditam. Muitos te taxam de louco, de maluco. Então, o processo para calar a boca de quem quer falar a verdade, de quem tenta falar alguma coisa, é certo. Tem muita coisa que não é verdade, que a gente vê por aí, né, sobre algumas teorias que aparecem, mas referente à palavra de Deus, muitas pessoas não estão mais aceitando.
Algumas estão sendo caladas à força, outras estão mudando de opinião para ficar numa forma mais confortável. Alguns pregadores católicos, pregadores protestantes, para ficar numa forma mais confortável, eles desistiram de fazer a narrativa dita por Jesus, autêntica de Jesus, para fazer uma narrativa dos fariseus. Tá? Hoje, muitos cristãos hoje são fariseus, não são cristãos de verdade. Tá? Fazem como os fariseus. Vamos calar a boca dele, cala a boca, para de falar, que isso vai prejudicar de alguma forma. Melhor você ficar quieto, fica quieto aí na sua. É assim que são os fariseus. Então, num certo momento da nossa história, na nossa vida, vai acontecer uma coisa. Deus vai se manifestar. Ok? Quando se calarem todos os profetas, não tiver mais como, todos estiverem com a boca amordaçada, mas uma coisa não vai poder impedir: a oração, a fé. Né? Ninguém vai conseguir entrar na sua cabeça para você. Você vai conseguir rezar, conseguir meditar e pedir a Deus misericórdia por tudo isso. A fé ninguém vai tirar de você, só se você permitir. Tá? Que Jesus fala: se preocupe com aqueles que tiram, que podem matar a alma. Aqueles que matam o corpo, matou apenas um corpo, mas a alma continua. Então, continue na sua vida de oração. Mesmo que você não possa falar, mesmo que você, mesmo falando encarado como um louco, continue sua vida de oração. Continue sua vida, não desista de viver. Viva a sua vida. Faça seus trabalhos. Viva a sua vida normalmente, com a sua vida de oração. Quando alguém for perguntar a você, fale educadamente. Quando você não concordar, fale: não concordo com isso. Né? Sem brigar, não brigue com ninguém, não discuta com ninguém. Não vale a pena. Você vai sempre ser visto como o ignorante, como aquela pessoa que não tem instrução, a pessoa que não sabe de nada. Então, seja sábio, haja com sabedoria, se contenha. Primeiramente, entre em oração, que Deus fará o resto. Muito em breve, seremos somente nós e Deus. E Deus vai fazer o resto, vai conduzir a gente para quem Ele quiser. Vamos falar com aquela pessoa, muitas vezes as pessoas vão se tocar que estão num caminho errado. Então, Deus vai conduzir. Não adianta você se preocupar, se descabelar com a situação. Olha o que está passando na televisão, olha o que está passando no jornal. Não precisa, tá? Não precisa se descabelar. Deus está conosco todos os dias, tá? É só você ler a palavra de Deus, você rezar, entrar em oração, entrar em sintonia com Deus, fazer sua parte, tá? Viva a sua vida, faça a sua parte, que Deus vai te proteger. Deus honra aqueles que amam o Senhor, ok? Deus não vai te desamparar. Eu não quero fazer tal coisa que estão me pedindo. Então, peça a Deus para que te dê o livramento disso aí. Deus faz o milagre na sua vida. Mas você precisa acreditar, precisa ter fé. Então temos que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, trabalhar a nossa fé. Porque nós não vamos encontrar a nossa fé entre nossos familiares, não vamos encontrar a nossa fé na igreja, vamos encontrar a nossa fé com Deus, com Jesus Cristo dentro de nós mesmos. Tá? No futuro, bem próximo, nós não vamos sentir paz em lugar nenhum a não ser nas orações. Só através da oração você vai encontrar paz, através de conversar com Deus em suas orações. Então, esse é algo que serve para mim, que serve para mim e serve para você. Tá? Eu também estou trabalhando isso, de entrar em sintonia com Deus, em oração, e pedir a Deus: o que queres de mim hoje? Acorde de manhã e fala: o que o Senhor preparou para mim hoje? Se entregue nas mãos de Deus. Seja como os profetas faziam, como os discípulos, como os santos. São Padre Pio ia ficar totalmente tranquilo nessa situação que estamos vivendo hoje, porque ele sabe que Deus proverá. Deus agirá e age naqueles que amam. Então, tudo conspira a favor daqueles que amam a Deus. Então, não há com que se preocupar.
Ah, minha família vai fazer isso, minha família vai fazer aquilo, está conseguindo caminhar. Reze pela sua família, reze pelos seus familiares. Porque não adianta você insistir para eles. Você pode falar, fale o que você pensa, mas reze primeiro. Reze e peça a Deus que um dia eles vão entender. Eles precisam entender por eles mesmos. As pessoas precisam entender por elas mesmas. Não adianta você tentar convencê-las, porque você sempre vai ser visto como louco. Você não pode falar, olha, isso aqui é do demônio. As pessoas riem da sua cara, que não acreditam mais no demônio. Mas elas precisam entender por elas mesmas a situação em que vivemos. E muitas vezes é difícil. Então, peça discernimento a Deus, sabedoria e principalmente ore. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, pelos seus familiares, por toda a humanidade. Que quando as pedras falarem, sai de baixo. Que vai ser o próprio Deus que vai intervir na vida do homem. Então é isso. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.